Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir um pouco e abordar a questão da amostragem, tá? O processo de amostragem. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona e o que a gente pode fazer de funções dentro do R, tá? Então basicamente, no caso, vou mostrar aqui, vamos começar pelo cálculo da amostra. Então eu vou mostrar o caso da função baseada no modelo de Cochrane, tá? Para quem não conhece, o modelo de Cochrane, ele é uma funcionalidade simples que tem como objetivo fazer o cálculo da amostra. Então eu vou criar aqui uma função, né? Eu mostrei para vocês como é que se cria a função em um vídeo anterior. Vocês podem ver lá no conjunto de vídeos. E eu vou criar aqui uma função chamada Cochrane, que ela vai ser igual a... Então, eu vou mostrar para vocês aqui a função de Cochrane para uma amostra finita, né? A proposição de Cochrane, ela diz que uma amostra N, né, ela vai estar relacionada a uma população Nzão, como está mostrando aqui, e essa relação matemática aqui, né, é o modelo que Cochrane propôs, e ele consiste nesse cálculo. Nzinho é o número da amostra, Nzão é o número da população-alvo que você quer discutir, né, ou verificar aquela hipótese, e o E é o erro amostral, tá? Normalmente esse erro amostral aí ele vai estar em torno de 0,02, 0,03, 0,04. É o que normalmente o pessoal usa aí nas estimativas, tá? Então, dada essa função matemática, vamos mostrar aqui como é que vai ficar aqui a nossa função. Então, Cochrane, ele é igual a function. Function, eu vou precisar saber o valor de nzão e o valor de E, né, que é o erro amostral. No caso, eles serão igual a 0. Okay? Vou abrir aqui as chaves e vou montar aqui o cálculo de Cochrane. Então, vou colocar aqui, eu vou criar aqui a variável resposta, né? Vou armazenar em resposta o seguinte cálculo, né? Resposta é igual a, abre parêntese, o numerador lá da função, né? Eu vou ter nzão multiplicado por 1 sobre E chapéu 2, E elevado ao quadrado. Tá? Então essa é a função do numerador. Okay? No denominador, eu vou ter que, fecho parêntese, N2, Nzão, mais 1 sobre E ao quadrado. Tá? Então, essa aqui, deixa eu repetir aqui, essa aqui é a minha função de Cochrane para uma população finita, né? E ao final da função eu quero que ele me retorne o valor de resposta, né? Que é exatamente
o resultado da função. Tá? Então, basicamente é essa aqui a minha função de Cochrane, onde eu preciso ter como input o valor populacional e o erro, né, da amostra. Então agora eu vou executar a minha função, né? Vou dar um run e foi executada aqui a função aqui no ambiente global. Tá? Vamos fazer o teste agora. Eu vou usar a função de Cochrane e eu quero fazer o cálculo da quantidade de observações que eu vou ter que coletar da minha amostra. Então eu vou colocar aqui, ó, Cochrane, ele vai me puxar aqui, ó, o ambiente global. E a função ele já especifica aqui quais são as variáveis que eu preciso informar a ele, que é o N e o E. Eu vou colocar aqui que minha população são 1000 elementos, né? 1000 indivíduos, por exemplo, que eu quero aplicar, que eu quero atingir ou verificar lá a minha hipótese. Tá? E o meu erro amostral eu vou definir com 0.02. Tá? Então essa aqui é o padrão do exemplo que eu estou usando aqui. O resultado ele vai me mostrar aqui, ó, 714 observações. Né? Se você quiser arredondar, você pode usar a função aí round, né? E repetir aí a função de Cochrane. Tá? Então eu vou botar aqui, vou repetir aqui, vou criar aqui, ó, round, para deixar o número arredondado, né? Automaticamente ele arredonda aqui. Então eu tenho 714 observações, tá? Que eu preciso coletar. Perceba que se você aumentar o erro amostral, ou seja, eu vou botar aqui 0.04, né? Ele vai diminuir a minha amostra. Professor, isso é bom? Normalmente é uma tendência das pessoas quererem aumentar o erro amostral para tentar diminuir o tamanho da amostra. Né? Lembre-se que isso possibilita a redução de confiabilidade do seu instrumento. Tá? Então, nós temos a escolha como analista ou como pesquisador de observar qual é o melhor erro amostral, né, para a minha coleta de dados, ok? Então, vamos para a próxima etapa. Então, pessoal, eu vou mostrar agora a função de Cochrane, né, para cálculo da amostra, mas no caso agora eu vou mostrar para uma população infinita. Professor, qual é esse caso de população infinita? Pessoal, é quando eu não conheço, né, o meu N. Né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui o cálculo de Cochrane para uma população finita. Né? Então, eu conheço o Nzão, que é o tamanho da população. Porém, tem casos que eu não consigo determinar qual é o tamanho dessa população. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que é esse exemplo aqui, ó, esse caso. Esse aqui é a proposição de Cochrane para uma população infinita. Percebam que eu não tenho um Nzão. Ó, o número da população alvo não está contido na função matemática. Quer dizer que, nesse caso aqui, eu só vou determinar quem? O erro amostral, tá certo? Então, vou mostrar aqui como é que vai ficar a minha função. Vou criar aqui uma função chamada Cochrane, inf. Cochrane inf vai ser exatamente igual a function. A função function vai coletar apenas a variável e, que ela é igual a 0. Vou abrir aqui as chaves para determinar o cálculo de E. Resposta de E vai ser igual a
1 sobre E ao quadrado. Né? Então esse aqui é o cálculo da função infinita, né? Como está aqui na fórmula matemática, tá certo? 1 sobre E ao quadrado, ok? Então eu quero ao final da função aqui que ele me retorne aqui return resposta, tá? Então tá aqui minha função. Eu vou executar então aqui a função, ver aqui para o meu ambiente global e eu vou demonstrar agora um exemplo de cálculo, né? Então vamos supor que eu quero agora, está aqui minha função, vou colocá-la para ser executada e vou determinar aqui que meu erro amostral é 0,04, por exemplo. Então eu tenho exatamente que coletar 625 amostras para verificar a minha hipótese, tá? Então normalmente vocês podem verificar aí em média, né, pesquisas que são realizadas que não têm uma população definida. Eu posso variar aí em torno de, vou botar o exemplo aqui, 0,02, entre 625 até 2.500 amostras, né? Depende da confiabilidade que eu vou querer aqui. Aliás, do erro amostral que eu vou querer aqui, né? O que acarreta impacto na confiabilidade, né? Da amostra.